Paz do Senhor, igreja. Como estamos? Bem, para a glória de Deus, né? As lutas vêm, as decepções, as percas, muitas vezes tristeza, mas tudo a gente supera. A gente só não pode passar sem Deus. Mas as adversidades é para fortalecer a minha vida e a sua, para nos amadurecer, para nos deixar mais fortes para o dia de amanhã. Porque hoje tem uma luta, amanhã vem uma vitória, no outro dia vem outra luta e assim vai. Agora, o que a gente não pode perder é a graça de Deus. Essa nem por sonho. É o cuidado de Deus, é nosso compromisso com Ele, é nossa adoração com Ele. Isso aí a gente não pode perder. Porque se a gente perder isso, pode ter certeza, a gente perdeu tudo. Mas diante das adversidades, a gente está lutando, chorando, outro dia sorrindo, mas com o Senhor na nossa vida, como foco, como prioridade, é só vitória. Pode ter certeza disso. Amém? Hoje, o tema que o Senhor colocou no meu coração é: tenha uma atitude com fé. O que é uma atitude com fé? É na hora do desespero, é na hora do problema, onde você não vê solução. É onde todas as portas estão fechadas, é onde tudo diz que vai dar tudo errado e que não tem mais jeito. É a hora da minha pessoa e a sua pessoa ter uma atitude com fé. A atitude com fé agrada ao coração de Deus. Porque passamos por luta, mas temos que ter aquela atitude de orar, temos que ter aquela atitude de buscar o Senhor, temos que ter aquela atitude de lutar pelos nossos sonhos com o Senhor como o grande na nossa frente. Primeiro é a atitude e depois vem a fé. A fé já está aqui do nosso coração, já estamos com ela e a gente anda com atitude e tendo fé. Não importa como o cenário está, eu e você tem que ter atitude, atitude de fazer a nossa parte, atitude de trabalhar, atitude de ir avante nos sonhos, mas tendo fé que tudo vai melhorar. Se seu sonho não chegou ainda, tenha uma atitude de buscar, tenha uma atitude de fazer sua parte, mas também tenha fé, porque essa atitude e fé eu vi em um homem de Deus, eu vi em um homem na Bíblia, que com certeza passou a ser um homem de Deus. Esse homem estava sem visão, esse homem estava sem direcionamento, esse homem estava sem ninguém naquele momento. Mas ele teve uma atitude e completou com fé. E é isso aí que traz a minha vida e a sua vida sucesso, que traz sonhos realizados, que traz impossíveis acontecendo. É uma atitude com fé. Onde é que a gente vai ver? Lá em Lucas 18, a partir do 35 e vai até o 43. É a cura do cego de Jericó. Você vai ver que a vida dele não era fácil, mas ele teve uma atitude com fé. A atitude dele fez toda a diferença. Então não fique chorando, não fique só escondida dentro de um quarto, não. Tenha atitude. Tenha atitude de tomar as medicações que o médico passa. Tenha atitude de fazer os procedimentos que muitas vezes não é fácil, é doloroso, mas tenha atitude de fazer sua parte. Mas ande com fé no seu coração, porque é a fé que Deus vai te dar vitória e a mim também. O tempo é dele, mas ele faz. Não é porque eu estou dizendo, já tive experiência e tenho com o Senhor, é a palavra dele que nos garante. Amém? Lucas 18, a partir do 35. Aconteceu que, chegando ele, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. A situação desse homem era muito difícil. Ele estava num caminho, mendigando, junto de um caminho, mendigando. Tem outra Bíblia minha que diz, à beira do caminho, mendigando. E a minha situação e a sua, com certeza, bem melhor do que a desse cego. Você já pensou todo dia as pessoas passando e lá na beira do caminho pedindo esmola? Porque aqui diz que ele era mendigo, ainda por cima sem visão. A luta que ele tinha de retornar para casa, de voltar para aquele lugar, não se sabe se ele tinha residência fixa ou não. Ele estava mendigando e estava à beira do caminho.
E eu e você, muitas vezes, por conta de uma situação, de uma enfermidade, onde vem os exames, onde vem os procedimentos médicos, não é fácil, é doloroso, mas continue com fé. Tenha atitude. Às vezes é sua situação no seu lar que não está nada fácil. Esse homem estava à beira do caminho mendigando e era cego. Minha atitude e a sua não chega nem nos pés dele, mas ele teve uma atitude que fez toda a diferença na vida dele. É a atitude e fé, irmãs, que faz a gente vencer o impossível. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Ele ouvia, né? Aquele alvoroço, aquela multidão. Não perca a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Não perca a oportunidade de estar lendo a Bíblia. Independente da sua situação, não perca. Porque este cego segurou aquela oportunidade. E a minha e a sua oportunidade imediata é orar. É ter compromisso com o Senhor. Aí já estamos num grande caminho. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Jesus Nazareno é o mesmo Jesus que passa sempre na minha vida e na tua. Ele não passa, ele está conosco. O segredo é a gente ter atitude. O segredo é a gente ter determinação. O segredo é a gente estar clamando. Porque aqui o título é: tenha uma atitude com fé. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que atitude tremenda. Era uma multidão. Com certeza, irmãs, o preconceito, a zombaria, mas ele teve uma atitude. Ele disse então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clame. Independente da sua situação e da minha, nós temos que clamar. Nós temos que buscar esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus tremendo. Porque Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim, te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Este homem estava à beira do caminho, mas ele clamou. Ele teve atitude com fé, porque com certeza ele já ouviu falar muito de Jesus. E eu e você sabemos que Jesus é tudo, que ele foi, que ele é e será sempre, e que ele faz milagre. Não pare, tenha a atitude que esse cego teve e tenha fé. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele chamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem outra versão da minha Bíblia que diz que ele falava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente vê aqui uma coisa interessante. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Quantas vezes eu e você, sem sabedoria, quanto a algo que o Senhor vai fazer na nossa vida, tem zombaria, tem crítica, tem pessoas que dizem: meu Deus, outros mandam até a gente se calar, está orando tanto para quê? Não olhe a multidão, tenha uma atitude com fé, porque este homem, quando aquela multidão repreendeu ele, que ele se calasse, ele ainda falou mais alto: tem misericórdia de mim. Não se cale. Busque Jesus a todo tempo. Busque orando, louvando, jejuando, batendo na porta, porque na hora certa teu milagre chega. É fato que o tempo certo nem é o meu nem é o teu, mas a hora chega. O segredo é ter uma atitude com fé. Este homem foi repreendido. A multidão com certeza oprimia, zombava. De repente aquela gritaria da multidão, tudo para atrapalhar o milagre dele. Quantas vezes o inimigo usa situações para nos entristecer, para dizer que não vamos conseguir, para dizer que nós não somos servos de Deus, para dizer que estamos no caminho errado. Eu e você estamos no caminho certo. Não olhe a multidão da crítica, não olhe a multidão do problema, não olhe a multidão de pessoas para lhe oprimir, não. Clame mais alto. Olhe para o céu e saiba que o seu socorro vem de lá. Porque a Bíblia diz que o socorro do Senhor está bem presente na minha vida. Esperei confiantemente, com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é honroso.
Então o segredo é esperar com paciência. O segredo é, enquanto está com paciência, lutar, orar, ir atrás dos seus sonhos, fazer sua parte. Porque aquilo que você e eu não pode, o Senhor pode. Mas o segredo também é clamar e esperar com paciência. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe. Jesus parou e mandou que trouxesse. Jesus chega na hora certa na minha e na tua vida. O segredo é não parar. Não olhe para a multidão, olhe para Jesus. Tenha uma atitude com fé. Foi o que esse cego fez. E dizendo, então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Jesus sabe todas as coisas. Ele sabia qual era a atitude daquele cego, o que ele queria, o que ele ia falar. Mas Jesus quer que a gente continue clamando. Jesus quer que eu e você tenha atitude com fé. Jesus quer que nós ficamos na posição de servo e de servos que creem, que confiam e que esperam no nosso Senhor. Porque com Jesus não é como um micro-ondas que a gente coloca lá e no imediato sai quente. Não. Tem um processo. Tem o processo da espera. Tem o processo de trabalhar na minha vida e na tua para tirar o que não agrada a Ele. Tem o processo de nos ensinar a esperar, a ter prudência, a ter sabedoria. Tem o processo de nos amadurecer, de tirar muitas vezes coisas que não agradam a Ele nas nossas vidas. Tudo isso é um trabalhar do Senhor. Ele sabe na hora de dar a minha vitória e a tua, porque muitas vezes Ele sabe que eu e você não estamos preparados. Então tudo tem um processo, e esse maior processo é eu e você ter atitude e ter fé. Então quando ele perguntou, o que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Ele prontamente disse, Senhor, que eu veja. O que é o que eu e você quer do Senhor? Espera com paciência no Senhor, e Ele se inclina para mim, para ti, escuta nosso clamor. É uma honra esperar, é uma honra quando a Bíblia diz que Ele se inclina para nós. Não merecemos nada, mas Ele se inclina para nos honrar, Ele se inclina para nos abençoar. O segredo é a espera, o segredo é clamar e ter atitude. Vamos eu e você fazer nossa parte, muitas vezes de trabalhando, juntando dinheiro para aquele sonho ser realizado. Muitas vezes é orando, jejuando, lendo, louvando a Bíblia, louvando e lendo a palavra de Deus, a Bíblia, para ver nossa família nos pés do Senhor. O tempo é do Senhor. Existe o processo onde o Senhor trabalha na minha e na tua vida, mas nós temos que ter atitude, com fé. Foi o que o cego de Jericó teve. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. É fé. Ele disse, vê, e o cego viu, só uma palavra do Senhor. A tua fé te salvou. Irmãs, o segredo é ter fé. O segredo é ter uma atitude com fé. O segredo também é esperar. O segredo é ter paciência. O segredo é não sair da porta. O segredo não olha para a multidão. Não olha para os opositores, para os zombadores. Espera nele. Tem fé, tem atitude, porque foi o que o cego de Jericó fez. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Veja que ele seguiu a Jesus glorificando, com certeza foi um servo de Deus abençoado. Eu e você, antes da vitória chegar, vamos glorificar, vamos louvar, vamos buscar, vamos ter convicção que Ele está trabalhando na nossa vida. Mas tem outra parte aqui que me chama muita atenção. E no final diz, e todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. Aquela multidão que repreendia ele, aquela multidão que queria que ele se calasse, agora o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Então aquele que repreende a mim e a você, pela nossa busca com o Senhor, é aquele também que vai louvar a Deus pela minha e a tua vida, começando pela nossa família. É aquele que vai voltar louvando, buscando, adorando o Senhor. E muitas vezes o Senhor está trabalhando na minha e na tua vida, para no tempo certo dar a vitória. Mas Ele quer que eu e você continue batendo, continue clamando com fé, como fez o cego de Jericó. Porque aqui aquela multidão que queria que ele se calasse, que repreendeu ele, essa mesma multidão passou a louvar e adorar o Senhor.
e aquele que repreende a mim e a você com atitudes, ou talvez de alguma forma, né, saindo das nossas vidas. Muitas vezes pessoas que é da nossa parentela não ficam conosco, mas eles precisam ver Jesus na nossa vida. São aqueles que de longe dizem, ela está exagerando, ele está exagerando, mas eles precisam ver o Senhor na minha e na tua vida. Aquelas pessoas que te desprezam ou me desprezam, eles precisam ver o Senhor nas nossas vidas. Porque esse cego não olhou para a multidão. Esse cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este cego, além de cego, mendigo à beira do caminho. A multidão queria que ele se calasse, mas ele gritou mais alto. E essa mesma multidão, quando viu a perseverança dele, viu o milagre, começaram a louvar a Deus. Os meus e os teus precisam ver o Senhor na nossa vida. Então, muitas vezes o Senhor não dá a vitória, mas Ele está trabalhando. Ele está fazendo uma grande obra. Então, crê tão somente. Não para de clamar, não para de orar. Tenha uma atitude com fé, porque é isso que o cego de Jericó fez. Está aqui uma receita tremenda e a vitória foi certa pelo sangue de Jesus. Aqui em Jeremias 1, verso 11 e 12 diz o seguinte: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que queres que veja, Jeremias? Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? O Senhor perguntando a Jeremias, o que é que tu vês? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira, né? Uma conversa de Jesus, de Deus com Jeremias. O que foi que o Senhor disse a Jeremias? Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. Não esqueça disso. O Senhor vela, mas o tempo é do Senhor. Então o segredo, irmãs, é a gente ter atitude. O segredo é a gente orar. O segredo é a gente clamar. O segredo é a gente não olhar para a multidão, mas esperar o poder de Deus, a vitória tão sonhada nas nossas mãos. Porque aqui ele disse a Jeremias, eu velo para cumprir. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passa céus e terra, mas a palavra dele não passa. Aqui eu acho lindo quando ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é que eu e você tem que fazer enquanto lutamos e fazemos nossa parte? O que diz aqui em Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Continue com fé, continue fazendo sua parte, mas continue tendo atitude, porque foi o que o cego fez e a vitória foi tremenda. Aqui em Hebreus 11:4 diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Abel dava o melhor, Abel dava as primícias, e o Senhor falou por ele. Então dê as primícias ao Senhor, que eu possa dar as primícias. Que primícias são essas? Da oração, do louvor, da leitura da palavra e da atitude de fazer a sua parte e eu fazer a minha. Porque na hora certa o Senhor faz a dele. Tenha atitude com fé. Dê testemunho no seu lar. Fale de Jesus para seu esposo, para seus filhos, para sua família. Seja no trabalho, na igreja, que você está precisando fazer algo, faça. Tenha atitude. Faça a sua parte. Porque o Senhor diz, eu velo para a minha palavra para cumpri-la. Mas a gente tem que fazer nossa parte. O 5 diz, pela fé Enoque foi transladado, glória a Deus, para não ver a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho do que agradara a Deus. Ele deu testemunho, ele agradou ao Senhor. Eu estou agradando o Senhor, você está agradando o Senhor com nossas atitudes, para que depois a vitória chegue, porque ele aqui, Enoque, agradou ao Senhor. Ora,
Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradá-lo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos crer cada dia mais que o Senhor existe, porque Ele é galardoador para a minha vida e para a tua vida, que a gente possa buscar. Porque esse cego estava na beira do caminho, mas ele não perdeu a oportunidade. Quando ele perguntou quem era, que disseram é Jesus, ele disse agora. E ele iniciou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão tentou calar ele, tentou intimidar ele, repreendia ele, mas ele gritou mais forte: tenha atitude e tenha fé. Porque é muito lindo aqui, em Hebreus 11:6, no final, onde diz: Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, como foi o cego de Bartimeu, creia que Ele existe. Você tem que crer e eu também. E que é galardoador dos que o buscam. Eu buscando e você buscando, tem galardão para nossas vidas. Tem a nossa vitória, porque com o cego Jericó ele fez esse poder, esse milagre tremendo. E comigo e com você não é diferente. Mas vamos buscar, vamos crer, vamos aguardar, porque o Senhor é fiel. Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu, você pensa ou imagina. Mas o segredo, irmãs, é estar na porta. O segredo é estar clamando. O segredo é ter uma atitude com fé. Porque o cego de Jericó, ele teve essa atitude com fé. Como é que está a minha atitude e a tua? Olhando para os problemas? Chorando? Se desesperando? Se angustiando? Não. Esse cego tinha tudo para se revoltar. Não tinha ninguém ali. Ele era um mendigo, mas ele clamou mais alto. Ele não se preocupou com a repreensão da multidão. Não se preocupe com a oposição. Se preocupe em agradar ao Senhor. Porque Enoque foi transladado porque agradou ao Senhor. Se preocupe em fazer a vontade do Senhor. Se preocupe em buscar, em ler a palavra, independente que diga que você está exagerando. A gente sabe quando o nosso Deus está cobrando de nós. Muitas vezes a sua família, a minha família, não tem a visão que eu e você tenha, que eu e você tem. Faça a sua parte. Porque o cego de Jericó não se preocupou com a multidão. Não se preocupe com a multidão. Clame, tenha atitude e tenha fé. Porque o Senhor que deu, o Jesus que fez esse milagre na vida do cego de Jericó, faz na minha vida e na tua, irmãs. Em nome de Jesus. Aqui em Salmo 121, verso 1 e 2 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está nesse Deus grande e tremendo, que fez os céus e a terra, que mandou Jesus Cristo para lá na cruz do Calvário levar a minha e a tua maldição. E antes de Jesus fazer isso, andou fazendo milagres. E aí fez esse milagre tremendo na vida do cego de Jericó. Então, em nome de Jesus, clama, tenha atitude com fé. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Independente da situação minha e tua, não se abale, permaneça firme. Espera nesse Deus grande, poderoso e maravilhoso que mandou Jesus para nos salvar. Que a misericórdia de Jesus foi tão grande que saiu fazendo milagres tremendos antes de passar a nossa maldição, que era para mim e para você aquela cruz. Não olhe para a oposição, porque o cego de Jericó não olhou. Ele sabia que Jesus era lindo, que já tinha feito milagres tremendos e que agora era a vez dele. Então, irmãos, o que é que eu e você está fazendo? Estamos clamando com fé? Estamos tendo uma atitude de fé? Estamos esperando nesse Jesus que fez coisas lindas na vida do cego de Jericó e vai fazer na minha e na tua vida do mesmo jeito. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se a gente não guardar o nosso Jesus no coração, se a gente não tiver nossa atitude, o Jesus faz a parte dele, mas eu e você precisa ter a nossa atitude, porque se o Senhor edifica a casa, em vão os que trabalham que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem guarda a minha vida e a tua é Jesus. Independente de ter uma sentinela, ai de nós se não fosse Jesus. Quantos milagres, quantos livramentos Jesus não faz conosco. Presta atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os que edificam. Se Jesus não guardar a minha casa, a minha família e a tua, em vão. Porque a gente pensa que é a gente que faz nossa parte, e a gente faz nossa parte. Mas a maior parte de guardar nossa família, de nos dar livramento, de estar cuidando em todas as áreas da nossa vida é o Senhor. Ele já tem feito milagres tremendos que nem eu e você imagina. É Ele que edifica a casa, é Ele que cuida da minha e da tua família, é Ele que dá respiração à minha família, à minha, à tua e à humanidade. Ai daquele que pensa que tudo está na mão dele, ou quem faz é Ele, não. É em vão quem pensa assim, porque ai de nós se não fosse o Senhor. Então Ele já faz milagres tremendos sem a gente saber. A gente não tem noção dos livramentos, dos anjos que Ele envia ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Mas muitas vezes pensamos que somos nós. Não, irmã, não somos nós. É o Senhor que cuida de mim e de você. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha atitude com fé. O título é Tenha uma atitude com fé. Porque o cego de Jericó teve essa atitude. O cego de Jericó clamou. Ele não se preocupou com a repreensão da multidão. E Jesus disse, a tua fé. É a nossa fé que nos dá a vitória. Veja que Jesus disse assim. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. É a fé que nos leva para a nossa vitória. É a fé que nos aproxima do Senhor. É a fé que faz coisas tremendas que eu e você nem imagina. Mas é necessário a gente ter atitude, fazer nossa parte e ter fé. E o milagre chega no tempo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, tenha uma atitude com fé. Porque o Senhor está pronto para dar o meu milagre e o teu. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Aprenda com o cego de Jericó. Não olhe para a multidão. Não olhe para aquele que te zomba, que te repreende. Não. Faz a tua parte com Jesus. Faz a parte que Jesus só faz aquela que a gente não pode fazer. Mas na hora certa o milagre chega. Amém? Jesus te abençoe. Tenha uma atitude com fé. Porque Deus é fiel.